Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, a partir do verso de número 1, diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Amém? Vamos orar. Levante a tua Bíblia ao céu, a tua mão, peça para que Deus, o Senhor, assim fale conosco. Senhor Deus, Senhor Pai, Criador dos céus e Criador da terra, meu Deus, na tua presença nós nos colocamos, Senhor. Meu Deus, aqui está a tua igreja santa, a tua igreja amada, a tua igreja que te adora, que te louva, meu Deus. Senhor Todo-Poderoso, estende agora as tuas mãos. Meu Deus, venha trabalhar, Senhor, de uma forma gloriosa, de uma forma especial. Meu Deus, pois hoje, ó Pai, nós iniciamos a campanha do grande clamor. Meu Deus, com grande luta, com grande dificuldade. Senhor, meu Deus, Tu tem contemplado, Senhor, a nossa vida física, meu Deus, a nossa saúde. Ó Deus, mas aqui estamos, meu Pai, diante da Tua presença. Meu Deus, pelo poder da oração, pelo poder da fé, pelo poder da consagração, do jejum. Meu Deus, pelo poder da constante oração, nós cremos, meu Deus, no Teu poder, na Tua glória, na manifestação do Teu Espírito Santo, sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida dos ouvintes, sobre a vida daqueles que precisam, que necessitam do milagre. Senhor, fala conosco desde já. Fala, meu Deus, aqueles que estão perto, fala aqueles que estão longe, Senhor. Meu Deus, pelo poder da Tua palavra, a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é fiel, a Tua palavra que é verdadeira, alcança, meu Pai, o alvo que é o nosso coração. Venha nos transformar, venha nos moldar e nos abençoar, pelo poder da Tua santa palavra. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, assentai-vos, por favor, desocupai vossas mãos, dê uma salva de palma para Jesus bem alegre. Graças a Deus. Meus irmãos, quero lembrar que daqui a pouco nós vamos estar ungindo toda a igreja, vamos estar ungindo todos os irmãos, para nós estarmos orando para Jesus repreender o mal, que é o intuito da nossa campanha, é o clamor. Vamos ser breve aqui na palavra, porém vamos estar dando mais ênfase na oração, na unção, para que Deus venha operar um milagre na nossa vida. Por isso, eu peço a você que aplique a tua fé em Cristo nesse momento, na palavra de Deus. Abra o teu coração para a palavra do Senhor. Peço a você que está com o teu celular na mão, por favor, respeite o momento da palavra, desligue o teu celular, por favor, esteja ligado ao céu primeiramente, porque a tua vitória vai vir pela palavra de Deus, não é pelo teu celular. Eu peço em nome de Jesus, esteja atento a isso, por favor, põe no modo avião, desligue, faça alguma coisa, coloque aqui em cima. Se você não consegue fazer isso, por favor, deixa aqui na mesa. Mas
preste atenção, foque na palavra, que você vai ver que Deus, o Senhor, Ele vai agir na tua vida para a glória de Deus. Meus irmãos, este capítulo 8, aqui esse primeiro texto, esses 8 versículos que nós acabamos de fazer a leitura, né, vai aqui falar para nós acerca da perseguição e da dispersão, né, dos discípulos, daqueles que viviam na igreja em Jerusalém. E por que vai haver a dispersão e por que vai haver a perseguição? Quando nós olhamos no capítulo 6, né, faz necessário para a gente entender esse versículo, nós lemos o capítulo 6 de Atos e nós vamos observar que os gregos, os romanos, né, os judeus, enfim, todos que frequentavam a igreja, eles se sentiram, né, olhando de uma forma geral para a igreja, eles sentiram que as mulheres viúvas, né, que os necessitados estavam desprezados, né, estavam com falta de atenção na igreja, né, porque os apóstolos, os 12, né, eles estavam empenhados na oração, eles estavam empenhados na pregação da palavra de Deus, e por estarem empenhados na pregação, na oração, nesse intuito de ensinar as pessoas, eles não tinham tempo para poder atender as viúvas, que naquela época, como hoje também, né, isso teria que acontecer, mas a igreja hoje seguiu outro caminho, eu tenho falado sempre isso. Nessa época, a igreja mantinha as pessoas necessitadas, como a viúva, como o órfão, entre outras situações. A igreja era obrigada a manter as pessoas. E a Bíblia diz que então esses homens, os gregos, os judeus, entre outros, observaram que essas pessoas estavam sendo desprezadas. Então eles convocaram ali os 12 para uma reunião para falar acerca dessa situação. E o que os 12 apóstolos eles vão aplicar ali? Eles vão dizer: olha, vocês que conhecem todos que estão no corpo da igreja, separe para nós sete homens, cheios de fé, cheios do Espírito Santo, homens verdadeiros, homens fiéis a Deus. Separe para nós que esses homens, eles então vão ficar com a responsabilidade de cuidar da mesa das viúvas, dos órfãos, dos necessitados. Eles terão essa responsabilidade. Então, a Bíblia diz que ali foi feito um pente fino, e então foi apresentado os 7 homens diante dos 12 apóstolos, e a Bíblia diz que os 12 apóstolos então impuseram as mãos sobre eles, e orando, eles receberam o cargo de diáconos, né, da igreja de Deus. Foram os primeiros diáconos da igreja, está lá no capítulo 6 essa história. E então ali eles agora ocupam, né, eles agora vão receber a função de servir a mesa e de atender os necessitados da igreja, porque a Bíblia diz que a igreja crescia de uma maneira muito grande pelo poder da palavra de Deus. E veja, meus irmãos, que no tocante a isso, entre todos, né, todos eram homens extraordinários, mas a Bíblia diz que houve na verdade 2, né, mas nós vamos falar aqui a princípio de um, depois falaremos do outro. O primeiro que se destacou foi Estevão, né, que foi o primeiro mártir que a Bíblia mostra aqui para nós. E esse Estevão, a Bíblia diz que ele foi um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que foi dotado de sabedoria pelo Espírito Santo de Deus, um homem que foi cheio de poder de Deus, de maneira que reuniu ali pessoas, né, de vários níveis, né, de várias doutrinas da época, né, 5 ou 6 linhas de filosofias. Reuniram-se aqueles homens juntamente com Estevão, e a sabedoria que havia sobre Estevão sobressaía inúmeras vezes aquela classe de pessoas que ali estava reunida. Elas não conseguiam, né, debater, era impossível falar com Estevão, porque a glória, a sabedoria, o poder que estava sobre ele era muito grande. E o que eles vão fazer? Eles não conseguiram ganhar no debate. O que eles fizeram? O capítulo 6 diz que eles vão comprar algumas pessoas, vão ali oferecer dinheiro
E então, oferecendo dinheiro àquelas pessoas, ele dizia: olha, vocês vão dizer que este homem Estevão, ele está blasfemando contra Deus, está blasfemando contra Moisés e contra esse templo, contra esta casa. Inventam qualquer coisa, porque vocês estão recebendo para isso. E então, meus irmãos, eles procuraram um meio de fechar a boca de Estevão pelo suborno, pela mentira. Mas o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que nada pode com a verdade a não ser pela verdade. E a Bíblia mostra para nós que então Estevão foi levado diante do sumo sacerdote para o julgamento, para ele esclarecer, para ele falar acerca da situação. Ele precisava se defender. E a Bíblia diz que então ele sauda os irmãos, sauda os pais, sauda todos os santos da igreja, e ele agora então, usado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo começa a usar ele, desde lá de Gênesis, desde Abraão, desde o capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chama Abraão e manda Abraão sair da sua casa, da sua parentela, da sua terra, e ir para uma terra longínqua, a terra que Deus lhe daria. E então ele começa a falar, e vem falando dos patriarcas, vem falando de Moisés, e ele vem falando até chegar nos dias de Jesus. E quando ele chega nos dias de Jesus, ele começa então a falar a verdade para aqueles homens, que eles foram homicidas, que eles mataram o Cristo, Filho de Deus, colocaram a cruz. E ele então começa ali a falar com ousadia, com autoridade, de maneira que no verso de número 54 do capítulo 7, a Bíblia vai dizer que eles então, ouvindo Estevão falar dessa maneira, eles agora começam a enfurecer, e agora a Bíblia diz que os seus corações se tornam em pedra, eles enfurecem o seu coração de uma maneira terrível, que a Bíblia diz que eles vão ranger os dentes, como cão, como lobos sagaz, devoradores. Eles vão ranger o dente com ódio, com ira, com vontade de devorar Estevão vivo. Mas não bastando só isso, pelo que Estevão estava falando, naquele momento da ira daqueles homens, daquele ódio, o Senhor Jesus vai dar agora para Estevão uma visão que está no verso 55 do capítulo 7. E ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, ele viu a glória de Deus, e ele viu Jesus que está à direita, à destra do poder, à destra de Deus. Estevão tem essa visão, e ele diz: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Ele fala dessa maneira, que ele vê os céus abertos, ele diz que ele vê Jesus à direita de Deus, ele contempla a glória, a majestade de Deus, a presença de Deus, ele fala aquilo que ele está vendo. A Bíblia vai dizer que naquele momento, quando ele fala dessa forma, o verso 57, diz que aqueles homens gritavam com grande voz. Meus irmãos, se for eu dizer aqui para a igreja: olha, Deus está me dando a visão, eu estou vendo o céu aberto, eu estou vendo o trono de Deus, eu estou vendo Jesus, o que vai acontecer? Um temor muito grande vai cair sobre nós, nós vamos sentir a glória de Deus, nós vamos começar a chorar, nós vamos começar a glorificar a Deus, alguma coisa sobrenatural vai acontecer no nosso meio. Talvez ninguém vai ficar quieto, todo mundo vai glorificar a Deus, vai chorar, vai gritar, vai se desesperar. Alguém pode dizer: pastor, mas que bom, eles também gritavam. O verso 57, mas eles gritaram com grande voz. E veja a parte B: taparam
os seus ouvidos. Por quê? Porque eles não queriam ouvir aquilo que Estevão estava dizendo. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja, meus irmãos. A Bíblia diz que aquele que é de Deus ouve a voz de Deus. Quem é de Deus ouve a voz de Deus. Deixa eu dizer uma coisa: a pessoa ser uma pessoa religiosa, a pessoa dizer eu tenho Deus no meu coração, é uma pessoa religiosa? Isso não quer dizer que ela é de Deus e que ela tem Deus na sua vida. Isso é uma forma que ela baseia a sua fé, mas isso não quer dizer que ela é de Deus. Por quê? Mais uma vez, porque quem é de Deus ouve a voz de Deus. Esses homens aqui eram religiosos? Eram. Esses homens aqui iam para a igreja? Iam. Esses homens aqui adoravam a Deus? Adoravam. Esses homens aqui ofereciam sacrifício a Deus? Ofereciam. Esses homens ofertavam a Deus? Ofertavam. Pastor, então, meus irmãos, eles faziam tudo que um verdadeiro faz, mas eles eram falsos, porque as suas obras negam a sua fé em Deus. É simples, assim. Como eu falei e repito, se nós estivéssemos ouvindo aqui alguém falar ao vivo que o céu está aberto, que a glória de Deus está manifesta, falando a verdade, não é mentira não é mexendo com o intelecto, com o emocional, é falando a verdade, certamente aquele que tem o Espírito de Deus é sentir nada, porque o Espírito testifica, e a glória de Deus ia ser manifesta no nosso meio. E o que nós íamos fazer? Nós íamos gritar de alegria. Nós íamos falar: fala, Senhor, fala mais, fala que o teu servo ouve. Esses homens gritavam, mas eles gritavam dizendo: para, você está louco, você está doido, cale a boca deste homem, alguém fecha a boca dele. E a Bíblia diz que agora então eles vão tampar os seus ouvidos, eles vão colocar as mãos nos seus ouvidos. E a Bíblia diz que agora eles arremeteram em unânime contra ele. Se levantam e eles tomam Estevão com toda a força. E eles agora vão espancar, eles agora vão bater, eles agora com ódio vão dizer: cala a boca, e vai bater, vai chutar, vai jogar, vai espancar Estevão. E o que vai acontecer, meus irmãos? E a Bíblia diz que agora eles vão expulsar, eles começam a expulsar, expulsando da cidade, e eles expulsando ele, empurrando, mandando ele embora, e a pedra comendo solta. Eles iam empurrando ele e apedrejando, lançando ele fora da cidade, pelas ruas de Jerusalém, e apedrejando Estevão, xingando e mandando ele sair. E a Bíblia vai mostrar para nós no verso 59 que apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, inspirou, adormeceu, ele morreu. Eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para esses versículos, para esse texto, que esses homens aqui, eles eram da igreja, esses homens eles eram crentes. Estevão estava testificando de Jesus, Estevão estava falando de Cristo, mas agora eles vão matar Estevão, eles vão fechar a boca. Por que, meus irmãos, que eles fizeram isso com Estevão? Porque eles não eram verdadeiros, e quem não é verdadeiro não suporta a verdade. Veja, por exemplo, alguém aqui
Já confrontou com alguém que é mentiroso, alguém que mente? Você foi com a verdade, ele foi com a mentira, e teve um confronto, e o que aconteceu? Aconteceu que o mentiroso, se possível fora, se ele tivesse meios, ele quebrava a tua boca, ele colocava uma pedra, ele amarrava você, ele tirava a tua vida. Por quê? Porque você está desmentindo, você está confrontando ele. E nem o mentiroso gosta de ser confrontado, a vontade dele é aniquilar a verdade. É por isso que o diabo, é por isso que Satanás, ele odeia Jesus. Por quê? Porque Jesus é a verdade, o diabo é a mentira, Jesus é a verdade. Aqui eles tiveram paz quando eles fecharam a boca de Estevão. Eles mentiram acerca daquilo que Estevão pregava. E o que vai acontecer? A Bíblia vai dizer que havia entre eles um jovem chamado Saulo, um jovem que mais à frente, lá no capítulo 21 desse mesmo livro de Atos, quando ele está sendo perseguido, ele vai dizer que ele viveu em Jerusalém. Ele vai dizer que ele foi instruído, ele foi criado por um venerável doutor da lei chamado Gamaliel, que é conhecido por todos naquela ocasião. E ele foi criado aos pés, ele era defensor da lei. Ele era judeu e ele dizia que também ele era da seita, aquela seita mais rígida, que era a seita farisaica. Ele diz que ele era fariseu. Esse Saulo aqui no capítulo 8, ele se manifesta, a Bíblia diz que ele consentiu, ele aprovou a morte de Estevão. Ele ordenou que Estevão fosse morto. E a Bíblia vai dizer que no tocante a esse ritual, houve então uma grande perseguição, uma perseguição muito grande em Jerusalém. Começou agora, que é o nosso tema, perseguição e dispersão. A perseguição começou, aquele pega para capar, pega para prender, pega para bater, pega para matar, porque todos esses são da mesma seita de Estevão, todos esses são da seita do caminho, todos esses são da seita de Jesus o Nazareno. Pode prender, pode bater, pode matar, dependendo da situação. Então o que acontece? Houve uma grande perseguição, e essa perseguição agora, o povo começa a dispersão, eles começam a ir para outro caminho, eles começam a ir para outra direção. E este capítulo de número 8 vai mostrar para nós que agora a igreja vai para a Judéia e a igreja também vai para Samaria ou para Samaria. E esses homens, como eu disse, dois se destacaram. Como o primeiro foi Estevão e o segundo Filipe, também era diácono. E esse Filipe aqui no capítulo 8, ele vai sendo dispersado, ele vai para Samaria. E a Bíblia diz que então ele chegando ali a Samaria, a Bíblia diz que Filipe pregava a eles Cristo, né? O que está no versículo de número 5. E descendo Filipe a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Meus irmãos, eu quero compartilhar com a igreja nessa noite o poder sobrenatural que há no nome da pessoa santa, da pessoa bendita, chamado Jesus Cristo de Nazaré. O poder que há nesse nome. Certa ocasião, no capítulo 10 de Mateus como de Lucas, quando Jesus envia os seus discípulos à missão, de 2 em 2, certa ocasião a Bíblia diz que eles vão retornar, eles vão voltar felizes, eles vão voltar alegres, e eles vão chegar até Jesus, vai dizer: Senhor, mestre, nós estamos maravilhados, Senhor, nós estamos felizes da vida, nós estamos contentes, Jesus. Mas o que houve? Por quê? Vocês estão se regozijando tanto? E eles diziam: Senhor, porque no teu nome os enfermos eram curados. Senhor, no teu nome até os demônios
eles se submetiam. No teu nome, até os demônios se sujeitavam, eles eram expelidos. Eles voltaram alegres, porque tudo que eles fizeram no nome de Jesus, e as coisas aconteciam. Amados e queridos irmãos, deixa eu dizer para você, aqui Estevão estava falando no nome de Jesus. Nesse versículo aqui em questão, 5 do capítulo 8, Filipe estava pregando no nome de Jesus. Aqui, meus irmãos, Jesus já havia ascendido ao céu. Aqui, Filipe, como toda a igreja de Jerusalém, estava aguardando a discensão, ou a descida, o retorno de Jesus o Cristo, que diz que ele iria para o céu, mas ele iria voltar da mesma maneira que ele estava subindo, ele ia descer. Jesus não estava ali, mas o nome de Jesus é poderoso. O nome do Senhor Jesus tem poder. A enfermidade que está sobre a tua vida, ela vai embora hoje no nome de Jesus. O demônio que tem se levantado contra a tua vida, ele vai cair por terra hoje em nome do Senhor Jesus. A briga, a contenda, a dissensão na tua vida, na tua casa, na tua família, vai cessar hoje em nome do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Todo mal, toda perturbação, toda investida contra a tua vida, hoje está decretada o fim em nome do Senhor Jesus. Não é no meu nome, não é no nome do ministério, não é no nome de ninguém, é no nome do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso, que está vivo e que aqui está no nosso meio. Mas, meus amados e queridos irmãos, Filipe pregava a Jesus Cristo, este ressuscitado. E a Bíblia diz que as multidões, hoje, infelizmente, as pessoas desprezam a palavra de Deus, as pessoas desprezam a verdade. Hoje muitos não querem saber mais da verdade, as pessoas querem um evangelho promissor, né? Um evangelho, na verdade, que vá ao encontro da sua realidade. As pessoas hoje não creem que o evangelho tem o poder de mudar a vida da pessoa. A pessoa diz: eu posso até aceitar Jesus, mas se Jesus quiser, ele vai me aceitar do jeito que eu sou, porque eu não vou mudar. Eu quero dizer para você que isso não é evangelho. O evangelho, ele tem o poder de impactar. O evangelho tem o poder de quebrar, de esmiuçar aquele que o recebe. O evangelho tem o poder de mudar a vida do homem. Se o evangelho, minha irmã, meu irmão, igreja, se o evangelho que você recebeu, ele não mudou a tua vida, ele não te impactou, se não houve em você a famosa, conhecida metanoia, que é aquela palavra bonita em grego, né, que quer dizer a mudança do pensamento, a mudança de direção, de sentido, se não houve isso em você, você não recebeu o evangelho, você não recebeu Jesus Cristo. Você está numa seita, você está numa organização, você está num clube ou algo do gênero, mas não no evangelho. O evangelho não está em você, porque a Bíblia diz que o evangelho, ele é poder de Deus para todos aqueles que creem. Ele é poder de Deus, ele tem o poder. E veja, o versículo 6 fala que as multidões, no plural, unanimemente, ou seja, todas as multidões, todo mundo junto, de igual maneira, prestava atenção ao que Filipe dizia. Meus irmãos, imagina multidões, como aqui está dizendo, todo mundo ali, como uma estátua, olhando, imaginando
aquilo que Felipe estava pregando, imaginando como Jesus operou, imaginando como Jesus agia, imaginando como Jesus curava, como Jesus transformava, como Jesus repreendia os demônios. Aquele povo estava ali com a fé, estava ali crente, estava ali acreditando, porque a Bíblia diz que porque eles ouviam, eles viam os sinais que Felipe fazia. Como que é? Eles ouviam, eles viam os sinais que Felipe fazia. Você está entendendo a situação como que é? Os sinais se manifestavam em meio àqueles que criam, aqueles que acreditavam. Porventura, se hoje isso não está acontecendo no nosso meio, é porque a nossa fé se exauriu. A nossa fé é pequena, mas a mesma fé pequena que existe foi embora, não existe mais. Nós estamos sem fé. É por isso que as coisas não estão acontecendo. A igreja de Deus, ela não está crendo na Bíblia. A igreja de Deus, ela não está crendo no nome de Jesus. Aí quando você viaja, aí quando você passa por algum lugar, alguma estrada, você vai ver lá um recorte, você vai ver lá um panfleto dizendo: dou graça, sou grato, gratidão ao santo fulano de tal pela graça alcançada. As pessoas estão acreditando no ídolo, as pessoas estão acreditando numa imagem que a Bíblia, a minha, a tua, deles, qualquer Bíblia, diz que esse ídolo, essa imagem, tem olho, não vê, tem ouvido, não ouve, tem narina, mas não respira, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. E o salmista conclui dizendo que fôlego de vida algum ou espírito algum há dentro dela. E aí ele diz: torne-se iguais e semelhante aos ídolos todos aqueles que fabricam e aqueles que adoram ídolos. A Bíblia é séria, o negócio é sério, não é brincadeira. Brinca com Deus quem é tolo, quem é ignorante. Há aqueles que dizem: pastor, eu não leio a Bíblia porque os antigos dizem que quem lê a Bíblia fica louco. Meus irmãos, eu já li algumas vezes e estou esperando ficar louco. Eu tenho amigo que já leu a Bíblia mais de 100 vezes e estou esperando, ele também está esperando ele ficar louco. A palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo, aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo de número 39, ele diz assim: examinais as Escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O profeta menor, conhecido como Oséias, ele profetizou uma vez a Jerusalém dizendo: o meu povo, ele foi destruído porque eles rejeitaram o conhecimento. O conhecimento não enlouquece, o conhecimento salva, o conhecimento liberta. Porém, quando se rejeita o conhecimento, vem a loucura, vem o desespero e vem a morte. Mas o texto aqui em questão, a palavra de Deus diz para nós que então o povo, eles ouviam, eles viam os sinais que Felipe fazia. Pois, o verso 7, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então,
o que acontecia era coisas notórias. Os espíritos imundos saíam das pessoas. No nome de Jesus Cristo, Filipe pregava e repreendia, e as pessoas possessas eram libertas pelo poder da palavra, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aqueles que eram paralíticos, aqueles que eram coxos, eles começaram a ouvir, a ver, e daqui a pouco eles começavam a pular, daqui a pouco eles se firmavam sobre os seus pés, e eles começavam a pular, glorificando e adorando a Deus, são como se nunca fosse paralítico ou coxo. Pastor, mas isso foi naquela época? Não. Capítulo 13, verso 8 de Hebreus, o escritor aos Hebreus diz: o Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Ele não muda. Louvado seja Deus. E eu quero dizer para a igreja de Deus nessa noite, que se nós cremos, nós veremos a glória de Deus, nós veremos o poder de Deus ser manifesto aqui no nosso meio. A palavra de Deus diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Jesus ele está presente. E hoje nessa noite nós estamos aqui com fé. Nós não estamos aqui só por causa de mais uma campanha. Nós estamos aqui porque Jesus ele marcou encontro aqui com nós. Nós estamos aqui porque Jesus ele quer tocar na nossa vida. Porque Jesus ele quer tocar na nossa família, porque Jesus quer tocar nos nossos negócios, porque Jesus ele quer ressuscitar a nossa fé, que um dia estava viva e agora não está mais. A nossa fé naufragou, como Pedro naufragou caminhando sobre as águas, mas Jesus hoje está aqui para restaurar. Meus irmãos, a obra de Deus, ela cresce quando a verdade é exposta. A obra de Deus, ela cresce quando nós começamos a acreditar, quando nós depositamos a nossa fé, que o que está escrito aqui na palavra de Deus é verdade. Eu quero dizer uma coisa para você, que você nunca terá êxito, você nunca terá sucesso na tua vida espiritualmente, se você deixar de crer na Bíblia, se você não ler mais a Bíblia, se você não a possuí-la mais, não carregá-la mais contigo, se você não examiná-la mais, se você deixá-la de lado e dizer: não, eu prefiro crer em filosofia, eu prefiro crer em história, eu prefiro crer nas coisas passadas, nos contos, do que crer na Bíblia. A Bíblia é uma coisa passada. Igreja de Deus, a Bíblia é poder de Deus. O capítulo 4, verso 12, o escritor aos Hebreus, ele diz que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração humano. Jeremias, ele diz que a palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Então, meus irmãos, se nós não cremos na palavra de Deus, eu não sei mais o que resta para nós. Eu quero dizer e fazer um convite a você: seja leitor assíduo da palavra de Deus. Tenha a Bíblia na cabeceira da tua cama. Tenha a Bíblia na tua mesa, no jantar, no café da manhã, no almoço. Tenha a tua Bíblia sempre à cabeceira, sempre ao lado. Entre uma colher ou outra, medite algum versículo da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz para nós exaltarmos a palavra. E a palavra, ela nos exaltará. Então, meus irmãos, ame ela. Adore a palavra de Deus, tenha ela como a sua meditação todo dia, como o salmista diz: oh, como amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. Então tenha essa palavra como a tua meditação, dê ouvido, abra bem o teu ouvido, abra bem os teus olhos,
e você começará a ver sinais, e você começará a ver as coisas acontecer, e você verá que a palavra de Deus ela é viva, ela é poderosa. Amém? Que Deus, o Senhor, possa te abençoar, que Deus possa te fortalecer para a glória de Deus. E nós vamos estar orando agora há pouco, apresentando a campanha, ungindo os irmãos, enfim, fazendo o trabalho. As palmas bem alegre, exalta o nome do Senhor.